Então, o vice-reino do Brasil optou por uma economia agrária de largas, de trabalho extensivo, com mão de obra escrava, exportando o açúcar, né, com plantações de cana-de-açúcar, ou o extrativismo do ouro, ou gado, né, as grandes bases da economia do Império do Brasil, do vice-reino do Brasil, no caso. E o Grão-Pará, ele inicialmente, durante 200 anos, trabalhou com o que ele chamava de drogas do sertão, ou seja, a exportação de especiarias, e depois, no século XVIII, eles implantaram, e foi a única colônia portuguesa que experimentou um certo capitalismo avançado para a época do início da Revolução Industrial. Então, o Grão-Pará, ele não exportava matéria-prima, por exemplo, látex não era exportado in natura, como iria acontecer no século XIX. Eles tinham indústrias que manufaturavam de uma forma primitiva, não tinha acontecido a vulcanização, por exemplo. O Mackintosh não tinha ainda inventado, os outros cientistas que agregaram tecnologia moderna, mais avançada para o látex. Mas o Grão-Pará produzia sapatos, galochas, capas de chuva, instrumentos cirúrgicos, molas, um número muito grande de produtos fabricados lá, que era exportado. Você tem não estaria nesse ciclo, por exemplo, que o Brasil está hoje, ainda do produto in natura, né? Dessa coisa que não exportava, não. Exportava alguma coisa como, por exemplo, a plantação de café, que depois veio para o Brasil, para São Paulo. As primeiras plantações de café saíram da Colômbia e vieram para a região do Rio Negro, que produzia algodão, café, anil, basicamente esses três produtos que eram exportados também e que rendiam bastante dinheiro, né? E a canela também, que era uma especiaria muito procurada, né, nesse período. As economias se desenvolveram, então, de forma muito diferente, porque lá no norte, por exemplo, as pequenas propriedades, o colono, o dono da terra, ele ia trabalhar junto com os outros lavradores, uma coisa impensável, que o latifundiário jamais ia trabalhar do lado escravo aqui. Então, eram pequenas propriedades, manufatura e a indústria naval, que se desenvolveu de tal forma que no final do século XVIII, o Grão-Pará já estava fabricando 40% da frota de navios. Para deixar claro, aí, com todo esse ambiente, nós tínhamos o Brasil para cá e essa parte, Grão-Pará, que você citou, um trecho do Ceará, até o que é o Amazonas, hoje, né? Era essa a economia, esse o projeto político eles chamavam os brasileiros, para o pessoal do vice-reino do Brasil, e lá eles se chamavam de portugueses americanos. Então é muito comum nos discursos, nós, os portugueses americanos, estamos negociando com os brasileiros. Então era outra identidade. Para completar... realizar a união foi traumático. Foi, porque para completar, no início do século XIX, o mundo todo tem uma série de conflitos ideológicos violentos também no início do século XIX, com Napoleão Bonaparte. Né? E ele subverte a Europa toda, Napoleão Bonaparte. Quando ele invade Portugal, no início do século XIX, que a família real vem para o Rio de Janeiro, os habitantes do Grão-Pará, eles ficaram perplexos, porque eles disseram, como é que ele não veio para cá, que é mais civilizado, vai para aquele Haiti? Né? Os negros vão degolar a família real lá. Eles tinham o maior pavor de um Haiti. Eles ficaram perplexos. E, para se vingar da invasão francesa, eles invadiram a Guiana Francesa, o Grão-Pará. E ocupou durante 9 anos, até o Tratado de Fontainebleau. Isso já está na tetralogia. Quando eles chegaram lá na Guiana Francesa, ela, desde a Revolução Francesa, ela era tinha uma delegacia para traduzir os textos da Revolução, os textos dos revolucionários, para o português e espanhol e infiltrar nos países hispânicos e nas colônias portuguesas. Havia legislação portuguesa, por exemplo, proibindo esse contrabando. Se você fosse flagrado em Belém com um texto do Marrá ou com a Declaração dos Direitos do Homem, você era fuzilado sumariamente. Pena de morte sumária, sem apelação. Porém, eles foram para lá e entraram em contato com essas bibliotecas inteiras e trouxeram para Belém.
se contaminaram, foram contaminados por esse contato. E aí gerou uma geração de políticos, justamente no momento da independência, no período dos anos 20, uma geração de políticos e lideranças políticas no Grão-Pará que eram a favor de uma independência de Portugal para a criação de uma república representativa, abolição da escravatura, uma série de visões avançadíssimas. Né? E o que ocorre é que em 1822, na verdade, a história chega um ano depois, em 23, lá, já quando o Império do Brasil tinha contratado uma série de mercenários, e o Lord Cochrane chega em São Luís do Maranhão, saqueia o Maranhão e depois faz os que sobreviveram aderir ao Império do Brasil. Aliás, essa é uma das grandes vergonhas de muitas cidades, que tem o nome de... O bairro do Ipiranga tem uma sequência de ruas que são só de mercenários. Quer dizer... E lá eles chegam em Belém, ignoram as lideranças que eram a favor da independência e aderem aos portugueses que ficaram. Os portugueses que tinham muitos negócios, que estavam enraizados lá, que não conseguiam sair, aí eles vão organizar o governo provisório. E a partir daí o Império passa a fazer uma provocação deliberada contra as lideranças. Eles não fizeram só isso no Grão-Pará, não. O Recôncavo Baiano também contava com uma liderança bastante avançada. E o Labatu, que foi o mercenário que foi para lá, ele trucidou todos os líderes e tinha o direito de saquear a prataria desses senhores de terra ali, que eram contra a Casa de Bragança continuar governando o Brasil. O que acontece é que essa provocação vai criar uma guerra civil. Vai haver um levante popular, primeiro em 1823, que é debelado, o Império do Brasil passa a mandar governadores militares discricionários, até que em 1835 há um levante popular, o governador do Império é morto a tiros por um índio na porta do palácio, o comandante de armas é morto também quando tentava fugir, se ajoelhou, pediu pelo amor de Deus para não ser morto, foi morto por outro índio, e os cadáveres dele arrastados para a frente do palácio, e toma o poder um representante dessa liderança, e o problema é que vai perdendo o controle, as massas já estavam saturadas a uma espécie de desvairio revolucionário, como ocorreu um pouco antes da Revolução Francesa no campo, na França, aquele chamado Jacquerie, que era um surto de violência sem razão. Muita gente perdeu a vida. E o Império manda uma tropa para lá, e há um combate em 1840, eles conseguem derrotar os últimos combatentes cimbrenhos na floresta, e em 1845, quando vem a anistia, eles entregam as armas. Mas quando chega em 1845, 40% da população da região tinha morrido nesse processo. Não há nenhuma região que consiga, com um genocídio desse, consiga alcançar o status que estava anteriormente ao levante. Quer dizer, foi não só uma atividade militar e política, mas também contra um pensamento, quer dizer, o pensamento daquele projeto. Era impossível, houve uma série de uma fatalidade, pelo menos, uma série de desencontros, porque quando o Dom Pedro e alguns políticos em torno do Pedro I, é um político europeu, de corte europeu, uma visão um pouco menos provinciana, ele começa a negociar com o Grão-Pará, há um período de calmaria, começa a haver um concerto entre os dois. Porém, aí o Dom Pedro abdica e vai embora para Portugal. Assume políticos muito retrógrados, daqui de São Paulo especialmente, como da regência, né? O Feijó, por exemplo, que era um provinciano, cara do interior, ele não entendia nada. Ele pediu para os ingleses bombardearem Belém. Por exemplo, mandou uma carta para o primeiro-ministro pedindo. Eles nem responderam, né? Inclusive porque os ingleses queriam fazer um acordo com o Grão-Pará para ter um país ali contra o Império do Brasil, que eles tiveram vários contenciosos com o Império do Brasil. Então, esse é um problema. Quer dizer, o Dom Pedro I poderia ter feito um concerto
foi embora. E aí assume uma série de políticos muito provincianos que incapazes de olhar além de Taubaté. Né? E outra fatalidade foi o líder mais importante, o cara mais preparado para fazer, mesmo assim, fazer um acordo com a regência, morre de uma forma estúpida. Ele estava clandestino, tinha uma ordem de prisão contra ele, ele estava escondido numa fazenda, muito precário, tudo, e ele foi fazer a barba, cortou uma espinha que tinha no rosto, e aquilo virou um tétano, e ele morreu sem tratamento médico. Então, com a morte dele, assume lideranças muito jovens, com 20 anos, todos militaristas, não queriam saber de política, queriam partir para o pau. A família Vinagre eram os rapazes famosos, arruaceiros, boêmios, mulherengos, de Belém, que liam muito os filósofos da Ilustração, era confusão, sair dando tiro, e realmente chegou um momento, não tinha mais retorno. Não é? E outra coisa, a regência tratou a rebelião do Norte com muito mais violência do que tratou, por exemplo, a Revolução Farroupilha. Se você comparar com o tratamento, eles trataram a pão de ló, a Revolução Farroupilha, qual reflexo no pau, né, o que eles fizeram lá. Márcio, qual o reflexo de tudo isso hoje? Olha, eu acho que o que aconteceu aqui é o seguinte, nós tivemos uma pequena, como se tivesse ocorrido uma guerra da secessão aqui. Só que o sul escravagista venceu. É isso que você acha? Eu acho que foi. Você já imaginou se o sul tivesse vencido nos Estados Unidos? Ele seria um grande Brasil. Não é? Por isso que eu sempre disse assim... Essa é a chave da tetralogia? Eu acho que não é bem a chave, a tetralogia não tem tese. Ela vai contando essas histórias através dos personagens que vão vivenciando esse painel que começa no início do século XIX e vai terminar por volta de 1840, no último volume. Mas, basicamente, é isso que se pode aprender. Quer dizer, cada país da América Latina, na verdade, teve sua guerra da secessão que mereceu. Né? Aqui nós tivemos uma parte da colonização portuguesa mais conservadora, escravagista, de latifundiários, que venceu a outra mais fraca, não é? Mais dispersa, porque eles não dominavam o território todo. Eles tinham muitos problemas de domínio do território, estavam concentrados em Belém, e também houve essa série de contratempos das próprias lideranças locais que acabaram perdendo o controle. Né? Tá certo, Márcio. Quero agradecer a participação no Jogo de Ideias do escritor Márcio Souza, que agora tem o seu Galvez Imperador do Acre, um dos livros brasileiros, pelo menos nos últimos 40 anos, mais vendidos no exterior. Agora sai em quadrinhos, que lança mais um título da tetralogia A Crônica do Grão-Pará e Rio Negro. Já saiu Lealdade. Desordem. E agora sai Revolta. O último título qual é? Derrota. Derrota? Tá certo. Tá explicado. Obrigado, Márcio. Obrigado.